A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 13 ao 19, que diz assim: Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Somente até aqui, meus amados. Nessa palavra aqui, é uma oração, que o Senhor Jesus fez acerca dos seus discípulos, E nós também, que hoje em dia seguimos e obedecemos ao Senhor e fazemos sua obra, também somos discípulos de Cristo, Então Jesus, ele orou aqui ao Pai antes de ser entregue à crucificação em favor dos seus discípulos, E Jesus fala aqui no versículo 14: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nesse versículo aqui, meus amados, Jesus deixa claro que os discípulos dele, assim como Jesus não pertencia a esse mundo, não pertence a esse mundo, ele se fez carne, ele habitou em nosso meio, ele viveu em nosso mundo, mas ele não pertenceu a esse mundo, ele não pertencia, assim como nós também não pertencemos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando Jesus fala que dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, Jesus fala aqui através dessa palavra que ele deu a palavra do Pai aos seus discípulos, ensinando, instruindo para que eles obedecessem a palavra do Pai e alcançassem todos aqueles que precisavam ser alcançados e todos aqueles que eles encontrassem dali para frente, todos que nós viemos a encontrar, venhamos a encontrar. E quando Jesus fala que o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, nós não pertencemos a esse mundo, meus amados, nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E muitas das vezes a gente se esquece disso, Muitas das vezes nós nos esquecemos que não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, nós moramos aqui, nós comemos aqui, nós dormimos aqui, mas nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós viveremos aqui por um determinado tempo, alguns apenas para cumprir o seu propósito, Outros não chegarão a falecer até que o Senhor venha. Outros, quando o Senhor voltar para buscar, ainda estarão na sua plenitude, na sua juventude, no seu vigor, na sua energia, na sua harmonia, na sua saúde, na sua energia, Então nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, nós moramos aqui, nós comemos aqui, nós vivemos nesse mundo, mas a nossa morada eterna é no reino dos céus, E muitas das vezes a gente se esquece disso, meus amados. Muitas das vezes a gente olha demais para as coisas desse mundo, a gente se preocupa demais com as coisas desse mundo, a gente se ocupa demais com as coisas desse mundo, a gente se distrai demais com as coisas desse mundo, se esquecendo que nós não somos daqui, E a nossa vida aqui, ela é tão breve, que em Salmos compara a vida do ser humano como um sopro comparado a Deus, Em Jó também diz que a vida do ser humano, ela é como um sopro perante Deus. Então a nossa vida aqui nessa terra, ela passa tão rápido, mas tão rápido, que se nós gastamos a nossa vida inteira se preocupando com as coisas terrenas, se distraindo com as coisas terrenas, perdendo o nosso foco verdadeiro, que é Cristo, que é o reino, que é fazer o ID, alcançar vidas, alcançar almas, agregar vidas e almas para o reino do céu. E quando a gente perde esse foco e gasta a nossa vida inteira, se preocupando com bens materiais, se preocupando com coisas desse mundo, se preocupando com roupa, meus amados, se preocupando com dinheiro, com casa, com comprar roupa, com qual casa vai morar, como o Senhor Jesus fala na palavra dele. Não devemos nos preocupar com o que vamos comer,
ou com o que vamos vestir, pois os pagãos é que se preocupam com isso, mas nós temos um Pai nos céus, um Pai que é vivo, um Pai que é cuidadoso, um Pai que é detalhista, e esse Pai, ele conhece todas as nossas necessidades, e ele envia para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Então nós não precisamos nos preocupar com todas essas coisas, como o próprio Senhor Jesus fala. E quando a gente gasta, meus amados, muito tempo da nossa vida se preocupando com as coisas terrenas, perdendo o foco, meus amados, nós estamos nessa terra para cumprir um propósito. Cada um de nós temos um propósito universal e um propósito pessoal. Qual é o propósito universal de todos aqueles que servem, seguem e obedecem a Cristo? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um propósito universal que todos nós que somos discípulos de Cristo, todos nós que servimos ao Senhor, que conhecemos a sua palavra, que obedecemos aquilo que Ele nos ensina, nós temos a obrigação de cumprir com o ID. O ID não é opcional, o ID não é uma escolha, o ID é uma ordem que nós recebemos do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, né? Esse é o nosso propósito universal. E o nosso propósito pessoal, o Senhor Deus, ele vai revelando de acordo com cada pessoa. Cada pessoa tem um propósito pessoal na sua vida ministerial para com o reino de Deus. Existem pessoas que foram chamadas para um ministério de libertação. Existem pessoas que foram chamadas para um ministério de intercessão. Existem pessoas que foram chamadas para curar e tocar corações e almas através do louvor, né? Através das canções e através das músicas. Existem pessoas que foram chamadas para curar, né? Curar enfermos, curar doentes, né? E existem pessoas que foram chamadas para levar o evangelho do Senhor em lugares em que ninguém mais conseguiria pisar, né? Em lugares perigosos, em lugares espinhosos que muitas pessoas não querem ir levar a palavra. Existem pessoas que foram chamadas por Deus, né, para cuidar de vidas, né, como médicos também. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para ensinar, né, que tem o dom do conhecimento, foram chamadas por Deus para ensinar com amor, com paciência, com zelo. Existem pessoas que também têm o dom de servir, que foram chamadas para servir e cuidar daqueles que precisam ser cuidados, tá? Então, o nosso chamado pessoal, o Senhor Deus, ele vai nos revelar conforme ele queira que a gente exerça, né? Quando chegar a hora da gente exercer o nosso ministério pessoal para com o reino de Deus, o Senhor Jesus, ele irá nos revelar, tá? Então, cada um tem o seu ministério pessoal, uns para intercessão, outros para a palavra, outros para o ensino, outros para cuidar, outros para amar, outros para curar os corações, as almas, as emoções, as feridas, tá? Outros para socorrer aqueles que precisam de ajuda, né? Outros para interceder, porque a intercessão é algo muito poderoso, né? Então, cada um terá o seu ministério pessoal, mas o nosso ID, ele é obrigatório, sem restrição, sem exceção, tá? Nós devemos fazer o ID, isso é algo que o Senhor Jesus, ele nos ordena. Então, meus amados, quando a gente se distrai e coloca toda a nossa atenção, coloca todo o nosso foco nas coisas dessa terra, nós precisamos nos lembrar que nós não somos desse mundo. João 17, versículo 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Se nós estamos sendo odiados, criticados, julgados, perseguidos, martirizados, isso é um ótimo sinal. Isso significa que nós estamos no centro da vontade do Pai e nós não pertencemos a esse mundo. Meus amados, nós não temos que agradar ao mundo. Nós não temos que agradar pessoas do mundo. Não temos que agradar homens nessa terra. Nós devemos agradar somente ao Pai que está no céu. Porque quem vai te dar salvação é Deus. Quem vai te dar libertação é Jesus. Quem vai te dar a tua cura é Jesus. Não é fulano, não é beltrano, não é ciclano, não é não é pai, não é tio, não é sobrinho, não é irmão, não é filho. Não, meus amados. Então você não precisa ficar buscando agradar
as pessoas dessa terra, tá? Não devemos buscar a aprovação e agradar os homens dessa terra. 1 Gálatas capítulo 10. Por acaso estou nessa terra para agradar aos homens ou para agradar a Deus? Estou aqui para servir a Deus ou a servir aos homens? Para fazer a vontade de Deus ou a vontade dos homens, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o apóstolo Pedro vai dizer: é necessário antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando a gente perde esse foco, né, de que a nossa vida, ela não a nossa vida eterna, ela não é aqui. Nós estamos nessa terra de passagem, e a nossa vida ela é tão breve, mas tão breve, que a palavra de Deus compara a nossa vida nessa terra como um sopro. Um sopro de tão breve, de tão rápida que a nossa vida é, de tão breve que a vida do ser humano é. E não podemos gastar e perder todo o tempo da nossa vida nessa terra, meus amados, se distraindo com coisas fúteis, se distraindo com coisas que não vão agregar nada na nossa vida, se distraindo com coisas que não vão agradar nada, não vão agregar nada ao reino de Deus. Não podemos perder a nossa vida inteira se preocupando com casa, com carro, com trabalho, com fama, com dinheiro, e deixar de ganhar uma alma, deixar de alcançar uma vida, deixar de libertar um cativo, deixar de falar para uma pessoa que Jesus ama ela. Meus amados, você não vai perder nenhum minuto do seu dia. Nem um minuto do seu dia. Chegar para uma pessoa e falar: Jesus te ama, isso não vai tirar nenhum minuto do seu dia. No máximo 20 segundos. Tá? Mas nós vivemos muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos tão focados e tão conectados com as coisas desse mundo que nos esquecemos que nós não somos dele. Então nós vivemos muitas vezes tão focados, tão conectados, gastando o nosso tempo inteiro. O dia tem 24 horas e a gente gasta as 24 horas do dia naquilo que é terreno. E a gente faz aquilo que é terreno. A gente investe naquilo que é terreno. Eu não estou falando, meus amados, que você não pode ter carro, que você não pode ter casa, que você não pode ter empresa e que você não pode trabalhar. Sim, você deve trabalhar, porque como está escrito na palavra do Senhor, que o homem se sustentará com o trabalho de sua própria mão, né? Mas precisamos ter o entendimento de que não pertencemos a esse mundo, tá? Você trabalha porque você está no mundo, você precisa se alimentar, você precisa pagar suas contas, você precisa ter um teto sobre a sua cabeça, mas você não permanecerá nesse mundo para sempre, tá? Você precisa, sim, se alimentar bem, tomar água, fazer exercício físico. Por quê? Porque você está nesse mundo, senão você adoece e você está aqui nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. O que a gente não pode fazer é gastar a nossa vida inteira, do início ao fim, gastar anos e anos da nossa vida só olhando para as coisas terrenas, só olhando para as coisas materiais, só se preocupando com aquilo que é carnal, que é terreno, que é palpável. Porque como está escrito na palavra do Senhor Jesus, se eu não me engano em Lucas ou em Marcos, que diz que nós não devemos manter o nosso coração, nós devemos ter cuidado e vigiar para que nosso coração não esteja ansioso e cheio das coisas desse mundo, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós não sejamos pegos de surpresa, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, né, com que vamos pagar, como que vamos pagar o aluguel, né? Então, quando a gente foca completamente nas coisas dessa terra e esquecemos que nós não pertencemos daqui, meus amados, nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa vida ela é muito breve e em breve nós não estaremos mais aqui. Em breve nós estaremos no céu de glória e o Senhor Jesus, ele vai prestar conta com cada um de nós. A nossa vida aqui na terra, ela precisa dar frutos para o reino dos céus. Porque quando a gente não estiver mais aqui, quando a gente sair dessa vida, dessa terra aqui que é perecível, que é rápida, que é fútil, que passa como um sopro, Deus vai pedir prestação de contas. E aí ele vai te perguntar: quantas almas você salvou? Quantas pessoas você tratou com amor? Quantas pessoas você cuidou? Quantas pessoas você falou que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus perdoa? Não importa
Qual horrível foi o pecado da pessoa, mas Jesus perdoa porque Ele é misericordioso. Quantas pessoas você amou? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você perdoou? O que você fez para o reino de Deus? O que você tem feito para o reino que é eterno, que é celeste, que não passa? Porque por mais que os edifícios nessa terra sejam perecíveis, né, se destruam, desabem, caiam, a nossa morada no céu, ela é eterna. A nossa morada no céu, ela não perece, ela não se rompe, ela não se derruba. Então, com o que você tem colaborado? A sua vida na terra aqui, meus amados, nós devemos dar fruto para o reino de Deus enquanto nós ainda estamos aqui nessa terra. Porque depois que a gente sair aqui da terra, não tem como mais dar fruto, tá? O nosso fruto, ele é aqui na terra. É na terra que você planta a semente para que ela seja colhida e o fruto lançado no reino dos céus, que é o celeiro de Deus. Então, meus amados, o que você tem feito para o reino dos céus? O que você tem feito para o reino de Deus? Como você tem contribuído para o reino de Deus? Quantas pessoas você tem falado do amor de Jesus? Quantas pessoas que estão precisando de abraço, que estão precisando de um ombro para chorar, e você tem abraçado, você tem ajudado? Quantas pessoas estão se afundando e se perdendo, né, em situações horríveis da vida, porque você não deu um conselho que você poderia dar com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus, com a graça e com a compaixão do Senhor? O que nós estamos fazendo aqui nessa terra, meus amados? O trabalho das nossas mãos aqui nessa terra tem sido perecível? O trabalho das nossas mãos aqui nessa terra tem sido carnal ou tem sido frutos para o reino de Deus? Porque o Senhor, Ele vai prestar contas. O Senhor, Ele vai prestar contas. Na parábola dos talentos, Deus dá um talento para cada um multiplicar e trabalhar com aquilo. Se Deus te entregou algo para trabalhar e multiplicar no reino de Deus, para agregar vidas e almas, para ajudar, para socorrer, para curar, para libertar, e você não está fazendo isso, Deus vai prestar conta com você, Ele vai te cobrar. Porque Deus, Ele é o justo juiz. Se Ele te entregou algo para você alcançar vidas e almas e você não está alcançando, você não está fazendo, se Deus te confiou e te entregou algo para você executar, que vai fazer frutificar no reino de Deus vidas e almas, porque o fruto do reino dos céus é vida e alma. Nós estamos aqui na terra para colher vidas e almas para o reino dos céus, para alcançar, para salvar, para amar, para aconselhar, para alcançar, para ajudar. Quantas pessoas precisam de um abraço? Quantas pessoas precisam de um ombro só para chorar? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, ela só quer chorar e só quer que alguém esteja ali junto com ela. Quantas pessoas precisam de um conselho? Quantas pessoas precisam de um alimento para comer, tá? Meus amados, porque hoje em dia se fala muito de dinheiro. Hoje em dia se fala muito de dinheiro, de recurso financeiro, de dinheiro para lá, dinheiro para cá. Mas as pessoas se esquecem do recurso mais poderoso que Jesus mandou a gente compartilhar, que é o amor. Muitas pessoas, meus amados, só falam do dinheiro. Muitas pessoas hoje em dia, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Meus amados, por muito tempo, vou compartilhar brevemente aqui algo que Deus me ensinou. Por muito tempo eu falava assim para o Senhor: ai, se eu tivesse dinheiro para ajudar não sei quem. Ai, se eu tivesse dinheiro para ajudar não sei quantos. Ai, se eu tivesse dinheiro eu ia ajudar todo mundo. Se eu tivesse dinheiro eu ia ajudar todo mundo que eu visse. Meus amados, Deus te deu um recurso muito mais valioso e poderoso com o dinheiro, do que o dinheiro, que se chama amor, carinho, atenção, compaixão. E foi algo que Deus me ensinou. Você não espera ter dinheiro para ajudar alguém que precisa. Você ajuda essa pessoa com aquilo que você tem. Você tem amor? Dê amor. Você tem carinho? Dê carinho. Você tem 1 minuto de atenção? Dá 1 minuto de atenção na vida daquela pessoa, que vai fazer toda a diferença.
Para você não vai fazer diferença nenhuma, mas às vezes 1 minuto de atenção que você der para a vida daquela pessoa pode estar fazendo aquela pessoa mudar de ideia por algo trágico que ela queria fazer com a própria vida. Então, a gente não espera ter, que foi o que Deus me ensinou, que eu falava muito, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer, quando eu tiver dinheiro, mas meus amados, eu tenho 2 ouvidos para ouvir, eu tenho 2 braços para abraçar, eu tenho uma boca para aconselhar, para dizer que Jesus ama, salva, cura e liberta. Eu tenho 2 olhos e eu tenho um sorriso para sorrir para as pessoas que se sentem rejeitadas, abandonadas, jogadas fora. Então, meus amados, prestem atenção. Olha como a nossa visão está no mundo. Prestem atenção. A nossa visão, ela está tão no mundo. Mas a nossa visão, ela está tão firmada nesse mundo, nessa terra, nesse plano físico que é perecível. Porque o dinheiro, a traça corrói, o ladrão rouba, né? A ferrugem acaba. Meus amados, nós estamos tão focados nesse reino material perecível que passa e passa rápido, que a gente acha na nossa cabeça que a gente só pode ajudar se a gente tiver dinheiro. Meus amados, olha a limitação da nossa mente, olha a limitação da nossa visão. Isso só mostra como nós estamos focados nessa terra. Porque o dinheiro é algo dessa terra. O dinheiro é algo perecível. Mas o amor, o carinho, a bondade, a paciência, a atenção, a compaixão, tudo isso não são coisas que perecem. Todas essas coisas são frutos do Espírito Santo de Deus, que podem fazer, às vezes, até muito mais do que o dinheiro, tá, meus amados? Às vezes, até muito mais do que o dinheiro, porque tem pessoas que têm muito dinheiro e são infelizes. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas se sentem sozinhas, rejeitadas, amarguradas, abandonadas. Então, o que adianta você ter muito dinheiro e não ter amor? O que adianta você ter muito dinheiro e não ter carinho? O que adianta você ter muito dinheiro e não dar atenção? Não falar sobre o amor, não expressar e manifestar o amor na vida do teu próximo. Não adianta, meus amados, não adianta nada. Não adianta nada. Dinheiro para Deus não é nada. Irmãos, dinheiro para Deus não é nada, porque Deus é o dono do ouro, da prata, e Ele conhece todos os tesouros escondidos dessa terra. Dinheiro não é nada para Deus. Então nós temos que parar de ter essa visão limitada carnal de só vou ajudar quando eu tiver dinheiro. Poxa, eu não posso ajudar fulano porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso ajudar ciclano porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso ajudar fulaninho, não posso ajudar aquela pessoinha ali porque eu não tenho dinheiro. Mas meu irmão, minha irmã, você já parou para se perguntar se aquela pessoa precisa de um abraço? Você já parou para se perguntar se aquela pessoa está precisando de atenção? Você já parou para se perguntar se aquela pessoa está precisando de algum conselho na vida dela? Você já parou para perguntar se aquela pessoa está precisando de oração? De um carinho, de um abraço, de escutar Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te perdoa, Jesus te cura, Jesus não se esqueceu de você? Você já parou para pensar isso, meus amados? Porque o que adianta você ter muito dinheiro? O que adianta você ser rico, você ser milionário e ser vazio e podre por dentro? O que adianta? O que adianta, meus amados? O que adianta? Então, nós precisamos nos lembrar, nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. O nosso DNA é de realeza. E o nosso reinado não é nessa terra, ele é celestial. O nosso DNA é de realeza. E o nosso rei, ele está no céu. E o reinado dele é no céu, não é nesse plano. O reinado do nosso rei não é nesse plano material, não é o plano perecível, não é no plano onde há doenças, enfermidades, tristeza, choro, pranto, maldade, perversidade, calamidade, roubos, homicídios. Não! O reinado do nosso Deus é um reinado eterno, onde só há alegria, júbilos, cânticos, onde só há bonança, onde só há riqueza. Meus amados, tirem os olhos desse mundo, porque o tempo desse mundo já está acabando. O relógio que marca as horas restantes dessa terra já estão no final.
O ponteiro que marca quantas horas ainda tem para esse planeta Terra já está no final. E quando o rei voltar, o reinado dessa terra acaba. E quem vai para onde? E o que vai restar? Alguém vai levar o dinheiro? Alguém vai ficar o dinheiro? E aí, quando o Senhor voltar? Quando o Senhor voltar e te perguntar: por que você não ajudou fulano? Por que você não ajudou ciclano? Você vai virar para ele e vai falar que é porque você não tinha dinheiro? Você vai virar e vai falar para ele e vai falar que é porque você não tinha recurso? Porque você não tinha casa? Porque você não tinha carro? Porque você não tinha dinheiro? E se ele te falar? E se ele te falar? Mas você tinha um abraço para dar. Mas você tinha ouvidos para ouvir. Você tinha boca para aconselhar. Você tinha como orar pela vida daquela pessoa. Ia fazer toda a diferença. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser, meus amados? Então, o reinado dessa terra já está acabando. O nosso tempo aqui já está se findando. Precisamos, todos os seres humanos precisamos tirar os olhos dessa terra, porque não tem mais muito tempo aqui. Meus amados, não temos muito mais tempo aqui. O nosso tempo nessa terra está acabando. O nosso rei está voltando. E a nossa morada eterna não é aqui. Eu não quero que seja aqui. Você quer que seja aqui, meu amado? Minha amada? Você quer que seja aqui sua morada eterna? Eu não quero que seja aqui. Eu quero que seja no reino de Deus, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá enfermidade, não haverá tristeza nem dor. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós seremos felizes. Sabe como diz o conto de fada? Felizes para sempre. Assim será no reino de Deus. Assim será no reino dos céus. Seremos felizes para sempre. E será uma alegria e uma felicidade que ninguém poderá tirar. Ninguém poderá roubar essa alegria. Ninguém. Tá? Então, meus amados, vamos tirar os nossos olhos desse mundo. Vamos tirar o nosso foco das coisas terrenas. Vamos parar de investir mais tempo na terra aqui do que nas coisas de Deus, tá? Meus amados, todas as vezes que eu estou passando muito mais tempo investindo nas coisas aqui da terra do que nas coisas de Deus, o Senhor chama a minha atenção e me faz perceber, porque muitas das vezes eu não percebo, meus amados, principalmente mulheres, que foi o meu caso, principalmente mulheres que perdem a semana inteira. Uma semana tem 7 dias. As mulheres têm o costume de perder a semana inteira lavando roupa, lavando casa, lavando banheiro, fazendo comida, dando faxina, passando roupa, dobrando roupa e não faz a obra do Senhor nem um dia da semana. Não ganha uma alma, não fala que Jesus ama, não fala que Jesus sara, não aconselha uma pessoa que está precisando, não abraça quem precisa, não empresta o ouvido para servir de aconselhamento, de desabafo para quem está precisando, porque existem pessoas, meus amados, que quando guardam tanta coisa para si, elas não aguentam, tá? E elas vão parar no hospital e se não for Deus para livrar, elas perdem a vida. Então, quando a gente presta o nosso ouvido para escutar o desabafo de alguma pessoa, a gente pode estar livrando e guardando a saúde dela, porque de tanta coisa que acontece que ela precisa guardar, sabe? Esse desabafo é uma cura interior para a vida dela, tá? Então, todas as vezes que eu estou focando demais nas coisas nessa terra, perdendo muito tempo, meus amados, sabe? Principalmente as mulheres, entendam uma coisa: serviço de casa é infinito. Se você for limpar a casa todos os dias, todo dia vai ter coisa para você limpar. Se você for no cesto de roupa suja todos os dias vai ter roupa suja para você limpar. Então, o que a gente tem que fazer? Ou aquilo que está escrito na palavra do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino dos céus. Faz a obra do Senhor, depois você vai para sua casa. Faz a obra do Senhor aonde você puder. Meus amados, às vezes nem precisa fazer a obra fora de casa. Às vezes dentro de casa já tem gente que precisa ser alcançada pelo Senhor. Às vezes dentro de casa tem gente que está precisando de um abraço, de um aconselhamento. Às vezes dentro da tua família, no teu parentesco, tá precisando alguém que está precisando de um abraço, né, de um aconselhamento,
de um ombro amigo para chorar, de um ouvido amigo para desabafar. Tem gente que está precisando no meio da sua família, do seu parentesco, né, de escutar que Jesus cura, Jesus salva, que Jesus é misericordioso, que Jesus apaga nosso passado e cria em nós uma nova história, que Ele não se lembra mais dos nossos atos cometidos no passado, porque Ele não joga isso na nossa cara, Ele nos perdoa. Então, minhas amadas, saibam e entendam isso, serviço de casa é infinito. Minhas amadas, se eu for limpar minha casa todo dia tem coisa para limpar. Todo dia tem coisa para limpar. Se você puder fazer comida para 1 ou 2, 3 dias, vai ser ótimo, porque você poupa tempo no próximo dia que você pode fazer a obra do Senhor. Que foi uma estratégia, é uma estratégia de Deus também. Eu faço comida para 3 dias, de 2 a 3 dias. Eu já deixo a comida pronta na geladeira, você pode congelar também. Congela no freezer, depois você só descongela e esquenta a comida, né? E no tempo que eu gastaria fazendo mais comida no próximo dia, eu vou fazer a obra do Senhor. Então, minhas amadas, nós precisamos entender que serviço de casa é infinito. Se a gente for ficar agarrada em serviço de casa todo dia, a semana inteira, 7 dias por semana, a gente não vai falar do amor do Senhor, a gente não vai abraçar quem está morrendo por dentro, a gente não vai socorrer uma alma, uma vida, a gente não vai libertar, não vai ganhar ninguém para Jesus, porque você vai estar perdendo seu tempo todinho limpando a sua casa, né? Fazendo tudo a semana inteira, os 7 dias da semana você está limpando a casa. Enquanto isso, tem vida que está morrendo, tem alma que está precisando, tem jovem que está precisando de oração, tem gente que está querendo pender para a vida das drogas, que está precisando de oração, está precisando de aconselhamento, está precisando de um desabafo, né? Então nós precisamos, minhas amadas, ter sabedoria, cuidar da nossa casa, da nossa família com toda certeza, mas tente ser sábia, administra, usa estratégia. Se puder fazer comida, deixa a comida congelada, congela a comida. Se puder já deixar a comida pronta, deixa guardada na geladeira. Se puder separar, divide nos dias da semana. Um dia você lava o banheiro, outro dia você varre e passa pano na casa, outro dia você lava a roupa e passa a roupa. Vai dividindo, minhas amadas, a semana tem 7 dias. Cuide da sua casa, cuide da sua família e cuide da sua vida também, porque nós precisamos nos cuidar também. Mas faça a obra do Senhor, porque o Senhor vai prestar conta. O Senhor vai nos cobrar. E não adianta você falar, Senhor, não adianta não querer dar um de Adão e falar, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi o homem que tu me deste. Não adianta, Deus não vai querer saber não, tá? Deus não vai querer saber. Quando Deus vier te cobrar, prestar conta, falar, cadê as vidas e cadê as almas que você poderia ganhar, que você poderia libertar, que você poderia resgatar, que você poderia salvar e você não fez. Não adianta dar um de Adão e falar, Senhor, eu estava cuidando do marido que o Senhor me deu. Senhor, eu estava cuidando da mulher que o Senhor me deu. Eu estava cuidando dos filhos que o Senhor me deu. Deus não vai querer saber disso, não. Ele te deu, mas Ele fez 7 dias na semana para você distribuir o serviço. Não é para você querer fazer todo dia, de segunda a domingo, a semana inteira. Faz as coisas daqui, faz tudo aqui. Agora o reino de Deus esquece completamente, né? Faz tudo aqui. Aí esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de interceder pela vida dos outros que tá precisando, esquece de jejuar por quem tá precisando, né? Esquece de evangelizar quem tá precisando, escutar alguém, né, que tá precisando, que você poderia estar salvando a vida de alguém, escutando desabafo, aí esquece. Então, meus amados, minhas amadas, não adianta a gente vir querer dar desculpa para Deus, porque cada desculpa que a gente dá para Ele sabe que Ele já deu tudo o possível e o impossível pra gente conseguir manejar e distribuir tudo na nossa semana. O Senhor Deus criou 7 dias pra gente fazer tudo, tá? E detalhe, Ele criou 7 dias, em 6 a gente consegue fazer tudo e em um dia a gente consegue descansar, tá, meus amados? É só a gente pedir ajuda, sabedoria e estratégia pro Espírito Santo de Deus, tá? Então para de ficar se agarrando 100% do seu tempo e 100% da sua vida às coisas daqui da terra, porque senão Jesus vai voltar, minha amada, a casa vai ficar aí.
a roupa vai ficar aí, a comida vai ficar aí, a máquina de lavar vai ficar aí, a louça vai ficar aí. E aí ele vai te perguntar: e aí, quantas vidas você ganhou? E aí, quantas vidas você falou que eu amo, que eu curo, que eu salvo, que eu liberto, que eu perdoo? E aí, qual foi a tua obra? Me apresenta teu cesto de frutos que eu quero ver. Me apresenta o teu cesto de frutos, que eu quero ver quantos frutos você fez para o meu reino. E aí, você vai mostrar um cesto vazio, com um mosquitinho andando dentro do cesto? Ai, Senhor, ai, não deu tempo, não, Senhor, de colher frutos para o teu reino, porque eu estava lavando roupa. Ai, Senhor, não deu tempo de colher frutos para o teu reino, Senhor, porque eu estava lavando casa, porque eu estava lavando banheiro. Minha irmã, meu irmão, tu acha que Deus vai fazer o que com você? Se você virar para ele e falar um negócio dele, no grande dia, o que você acha, meu amado e minha amada, que Deus vai te responder se você falar isso para ele, naquele grande dia? Já está escrito aqui na palavra dele. Se a gente toma uma atitude dessa e ainda tem a ousadia de falar isso na frente de Deus naquele grande dia, nós somos egoístas. Nós somos servos maus, negligentes e egoístas, e nós vamos ser castigados por isso. Então, vamos nos lembrar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nossa vida eterna não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós viveremos um tempo determinado. Para alguns está determinado menos anos, para outros está determinado muitos anos. Mas, meus amados, existem muitas pessoas que vivem poucos anos nessa terra que está determinado por Deus e ganha muitos mais frutos para o reino dos céus do que a gente que está destinado a mais tempo. E aí? Existem pessoas que não têm a mobilidade 100% do seu corpo e ganha vidas e almas. E aí? Elas vão dar desculpa para Deus? Ou elas estão dando fruto para o reino de Deus? E a gente que tem toda a mobilidade, né? Tem pessoas que não enxergam e ainda assim ganham vidas e almas para o Senhor. Tem pessoas que não falam, não têm voz e ganham vidas e almas para o reino do Senhor. Tem pessoas que não andam e ganham vidas e almas, dão frutos para o reino de Deus. E muitos frutos. E aí, qual desculpa nós vamos dar? Nós que falamos, andamos, enxergamos, escutamos, temos total mobilidade, temos acesso fácil à internet, temos acesso fácil à palavra. Qual vai ser a desculpa que a gente vai dar? Nós precisamos nos lembrar, estamos nessa terra, mas não somos daqui. Nós vivemos aqui temporariamente, mas quando o Senhor quiser chamar, Ele chama. Existem algumas pessoas que o Senhor chama antes. Por quê? Porque Ele quis chamar. E aí, quando Ele chamar, o que vai acontecer? Quantos frutos você colheu para o reino dEle? Quantas vidas você alcançou? Quantas almas você curou, você libertou? Quantas almas você apresentou o caminho? Quantas pessoas você falou: olha, essa situação que você está passando na sua vida, Deus pode te ajudar. Essa situação que você está passando na sua saúde, Deus pode te socorrer. Quantas pessoas você contou o seu testemunho, daquilo que Deus fez por você? Porque guardar testemunho é egoísmo, tá? Guardar testemunho é egoísmo, porque você está deixando de contar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. E quando você deixa de contar, a fé daquela pessoa esmurece e aquela pessoa vai perdendo as esperanças. Mas quando a gente conta um testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, a fé da pessoa edifica e a esperança dela aumenta. Então, guardar testemunho é egoísmo, porque você não está contando aquilo que Deus fez na sua vida, para que vidas e almas olhem e vejam: nossa, se Deus fez na vida dessa pessoa, Ele pode fazer na minha também. Se Deus, não importa, meus amados, não importa o quão sombrio, não importa o quão sujo, não importa o quão imoral foi o seu passado, Deus não fica revirando o passado, pelo contrário, Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas, olhe adiante, esqueça o que passou, porque Ele faz nova todas as coisas. Mas o teu passado, ele serve de testemunho, para você falar: olha, eu era assim, 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 eu
eu vivia assim, eu fazia isso, aconteceu isso comigo. E hoje, Deus me transformou em uma criatura completamente diferente. E hoje, Deus fez algo completamente diferente. E hoje, eu não sou mais como eu era. Eu não faço mais o que eu fazia. Eu não falo mais da maneira que eu falava. Eu não vivo mais da maneira que eu vivia. Por quê? Porque Deus fez coisas novas na minha vida. E quando a gente conta o nosso testemunho, meus amados, vidas e almas são alcançadas. Eu não sei pregar, conta teu testemunho. Eu não sei cantar, conta testemunho. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei contar testemunho. Abraça, dá carinho, atenção, fala que Jesus ama, que Jesus salva. Com toda certeza já vai fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, tá? Porque eu já vi muitas pessoas, meus amados, que estavam planejando acabar com a própria vida. E por causa de alguém que chegou e falou, Jesus te ama, a pessoa desistiu de acabar com a própria vida, tá? Então, faça a sua parte. Lembre-se de que nós não somos nessa terra. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O nosso Pai, Ele é celeste. O reino dele é eterno. A nossa casa está nos céus. Nós estamos aqui, mas em breve iremos para o Pai, assim como Jesus fez. Jesus se fez carne, habitou entre nós, viveu na terra, mas Ele retornou para o Pai. E em breve nós retornaremos para o Pai. E aí, a gente vai retornar para o Pai de mão vazia ou com frutos para agradar o coração e alegrar o coração dele? E aí? E aí, meus amados? Você quer voltar para o Pai Celestial como? Você quer ir para o Pai Celeste com as tuas mãos vazias, sem fruto, sem nada? Ou você quer ir com frutos e com vidas? Né? Com vidas ganhas, com pessoas alcançadas, tá? E não fiquem achando que só com dinheiro vocês vão conseguir ajudar, não. Não, tem amor, tem um abraço, tem um carinho, tem atenção, tá? Faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está precisando. Faz toda a diferença, tá, meus amados? Porque eu já vivi, e por causa do amor e do carinho de pessoas que Deus colocou na minha vida, fez toda a diferença, tá? Então vamos nos lembrar que nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui. Tudo aqui é perecível, tudo aqui é passageiro, mas a morada eterna, ela é para sempre. O nosso Pai que estás no céu, Ele é para sempre. A nossa vida eterna, ela é para todo sempre. Então, vamos nos lembrar, tá? E vamos separar pelo menos um momento do nosso dia para alcançar a vida de alguém. O dia tem 24 horas, meus amados. Um dia tem 24 horas. Vamos tirar pelo menos 1 hora do nosso dia para alcançar a vida de alguém. Seja abraçando, seja dando carinho, seja falando Jesus te ama, Jesus pode te salvar, Jesus pode te ajudar. Não faça isso, não vá por esse caminho, aconselhando, sabe? Fazendo aquilo que Deus te deu como dom para fazer. Exercite o dom que Deus te deu. Usa a ferramenta que Deus te deu. Usa o talento que Deus te deu. Mas faça algo por aqueles que estão precisando. Tem muita gente, meus amados. Tem muita gente morrendo espiritualmente. Tem muita gente padecendo, sofrendo, sangrando, se achando lixo, se achando rejeitada, se achando nada. E o nosso amor, o amor de Cristo, pode mudar isso. A nossa atenção, o nosso carinho pode mudar, pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, alcance vidas da mesma maneira que você foi alcançado e da mesma maneira que você está sendo alcançado agora. Alcance vidas. E um detalhe que está na palavra do Senhor: de graça recebei, de graça dai. Não faça esperando nada em troca. Faça porque você recebeu de graça e pela graça. Da mesma maneira que nós recebemos pela graça e de graça, devemos dar de graça, tá? Não faça nada esperando nada de ninguém, tá? Faça porque você recebeu de graça. E da mesma maneira devemos dar aquilo que nós recebemos, tá, meus amados? Que essa palavra possa permanecer em seu coração, que Deus abençoe a todos e uma ótima semana, amém? A paz do Senhor.